enquanto eu dou um tapinha no visu, mas você tira com acetona e a acetona danifica. Vamos conversar. Sem criticar a coleguinha tirando o esmalte com acetona, antes de tirar com acetona do que ficar assim, tá? Vamos falar sobre guardar dinheiro ou antecipar uma dívida. Então, você tá aí, tem um dinheiro sobrando, né? Tá sobrando, começou a sobrar um dinheiro todo mês, você tem dívida. E aí você pensa, né? O que eu faço? Será que eu vou antecipar essa dívida? Será que eu guardo esse dinheiro? O que eu faço? Bom, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso, tá? Mas funciona. No geral funciona, né? As pessoas elas se assustam um pouco, né, quando eu falo esse tipo de opinião que eu tenho, quando eu apresento essa opinião, mas o negócio é que funciona, é que no final dá certo. Então vem comigo, tá? Você pensa só, tá? Você tem aí, você tá pagando uma dívida, você tá pagando um financiamento, o que for, tá? E aí você tá pagando todo mês e tá doida pra liquidar essa dívida, certo? Certo, beleza. Tudo bem. Então, o que você vai pensar? Cara, se eu antecipar isso, né? Se eu pagar isso antecipado, eu vou diminuir os meus juros e eu vou pagar mais rápido. E você tá certo, né? Vai tá sobrando dinheiro, você vai antecipar, você vai pagar mais rápido, você vai pagar um pouco menos de juros e tudo certo, né? Vida que segue. Porém, existe um porém muito grande e que é muito comum de acontecer, inclusive, é que a grande maioria das pessoas, quando antecipam uma dívida, quando antecipam a quitação de uma dívida mais longa, desculpa, não tem uma reserva. Não é reserva de emergência, porque emergência é atrair emergência para sua vida. É reserva de oportunidade. Não tem um dinheiro guardado. Vamos falar assim, não tem dinheiro guardado. Então, você tem dívida, você está pagando um financiamento. Jane, financiamento é dívida, se você deixar de pagar, Então, você precisa pagar para você não ficar inadimplente e tomarem o seu bem, né? Tomarem o seu apartamento, seu carro, seja lá o que for. Então, enfim. Então, você vai antecipar um financiamento, você vai antecipar o pagamento da quitação de uma dívida, só que você não tem dinheiro guardado. E como você não tem dinheiro guardado, tá? O primeiro imprevisto que acontecer, o que vai acontecer com o seu dinheiro? O que vai acontecer com a sua vida? Você tinha um dinheiro guardado, que você estava lá, e aí você começou a antecipar a dívida, né? Para você pagar mais rápido, só que aí aconteceu um imprevisto. Sei lá, você teve que recorrer a um empréstimo novamente, seu carro você bateu o carro, você foi demitido, o faturamento da sua empresa caiu, seja lá o que foi que aconteceu. Aconteceu um imprevisto e você precisou de dinheiro. O que você vai fazer? Ou você vai ter que pegar empréstimo de novo, ou você vai ter que pedir emprestado para sua família, ou você vai ter que pedir para um agiota que só bate e não mata. Mas o fato é que você antecipando o dinheiro, a quitação da dívida, sem ter um dinheiro guardado, isso pode piorar para você no futuro, porque você pode precisar do dinheiro que você antecipou e sua dívida, que antes você queria ficar livre mais rápido, vai ficar mais cara, porque pode ser que você passe a ficar inadimplente com essa dívida e às vezes você pode até perder o bem. E se você tivesse aquele dinheiro guardado, você ia usar para abater, né, para pagar as prestações atuais. Então, o que eu recomendo para você vai pagando em dia aquela parcela do mês e vai montando uma reserva de oportunidade, tá? Não de emergência, de oportunidade. Por que de oportunidade? Bom, às vezes aparece uma viagem para você fazer, às vezes aparece um negócio legal para você fazer, ou acontece sim um imprevisto e você tem o dinheiro para amenizar esse imprevisto que acontece, tá? Então você vai montar uma reserva, juntar um dinheiro, guardar uma grana e vai pagando
as parcelas do mês, tá? Você vai fazendo paralelamente. Você vai montando uma reserva de quitação de dívida e você vai pagando do mês. Por quê? Quando você tem um dinheiro guardado, né? Quando você vai antecipar, você já não tá mais no zero. Você não tá começando do zero ou indo do zero. Você já tem um dinheiro, então você não vai usar todo esse dinheiro para quitar, mas você vai usar uma parte para ir diminuindo. Então você vai fazendo isso com mais consciência, com mais sabedoria, e você vai passando menos perrengue. Então, não fica desesperado para quitar uma dívida, não fica desesperado não, sabe? E nem faça da maneira errada, porque se você vender, por exemplo, um bem para quitar uma dívida, provavelmente, em pouco tempo, você vai estar sem o bem e com outra dívida. Por quê? Porque o negócio é o comportamento. Você precisa mudar o seu comportamento. Quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de organização financeira, quando a gente fala de quitação de... que não é para ser um assunto chato, mas a maioria das vezes é, porque falar sobre dinheiro ainda é tabu. As pessoas ainda têm um tanto de preconceito. Ah, mas que isso e aquilo. E você fala isso porque você não vive a minha realidade. Cara, vão cada um assumir, né, o seu lugar ao sol e a sua responsabilidade das coisas, né? A gente não pode querer culpar o outro por aquilo que a gente tem ou deixou de ter, né? É responsabilidade nossa. Nós somos adultos. Apesar de ter muita gente que tem idade de adulto, mas a mentalidade de uma criança, nós somos adultos. Mas o negócio aqui você vai quitar uma dívida, ou se você quer antecipar, antecipa com segurança, antecipa com estratégia. Não faça as coisas só na emoção, porque na emoção você pode ferrar o seu orçamento daqui 3, 4 meses, que você não sabe o que vai acontecer. Imprevistos acontecem, a menos que você tenha bola de cristal. Então, a vida é mais que só trabalhar para pagar boleto. Organizar o seu dinheiro é gastar com prioridade, com aquilo que é prioritário para você. Então, se quitar uma dívida é prioridade para você, paga a do mês e em paralelo você vai montando uma reserva, que depois na hora que você tiver um valor, você pega parte desse valor e abate nessa dívida. Aumenta de novo sua reserva, pega parte desse valor e paga parte da sua dívida. Assim você vai antecipando e não fica sem um puto no bolso para qualquer coisa que acontecer. Até uma saída, para você, apareceu uma oportunidade de viajar. Ai, mas eu estou devendo e eu preciso pagar a dívida. Meu, aproveita. Se deu condições para você ir, aproveita. Usa essa reserva, sabe por quê? O dinheiro não é só para coisa ruim, o dinheiro é para você usufruir. O dinheiro é para te servir e não você servir o dinheiro. Tem muita gente que confunde isso, né? Coloca, na verdade, você adora ao dinheiro e esquece que o negócio em cima de tudo é Deus, entendeu? E aí começa a confundir todas as coisas, começa a querer tudo, começa a colocar o dinheiro em primeiro plano, e não é por aí. Mas isso é assunto para outro vídeo. O assunto desse vídeo era se é melhor pagar uma dívida ou se é melhor fazer uma reserva ou quitar uma dívida, e eu deixei aqui a minha opinião a respeito disso, e eu quero que você comenta aqui embaixo o que você achou da minha opinião, o que você faz e qual que é a sua opinião sobre o assunto. Deixa aqui.